Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Ainda mais para a gente falar de um tema tão importante como síndrome de burnout. Numa época de quarentena, eu acredito que muita gente, muita gente deva estar sofrendo desse mal. Hoje a gente vai entender o que é a síndrome de burnout, o que ela faz com o nosso cérebro, e eu vou trazer um monte de ferramentas para estar ajudando vocês a se libertarem da síndrome de burnout. Sejam todos muito bem-vindos, um prazer enorme estar aqui com vocês, coisa boa ver vocês, um monte de rostinho aqui eu conheço, sejam bem-vindos, é sempre um prazer enorme poder fazer essa live aqui no CIESP, e hoje com um tema tão importante, síndrome de burnout ou síndrome de Burnout. As duas pronúncias são consideradas corretas. O que é essa síndrome de burnout? É uma síndrome que acomete o nosso cérebro, ela permeia os estágios do estresse, só que ela tem um estágio final. E é isso que a gente vai entender. Qual é esse estágio final? O perigo de se chegar ali nesse estágio final e ter um surto e ter essa síndrome de burnout. Burnout, em inglês, significa explosão. É como se a nossa mente explodisse ali frente à quantidade de estresse, frente àquela gota d'água que do nada você não está nem esperando aquela situação acontecer e do nada você explode. Então hoje a gente vai permear todas essas questões. Bom, começar falando de estresse. E quando a gente fala de estresse, o que é o estresse no nosso cérebro? É uma reação normal do corpo em face a desafios, face a coisas que acontecem do nada e que pegam o nosso sistema nervoso e emocional desprevenido. Hoje, na nossa vida, não tem como viver sem estresse. O despertador toca, causa estresse. O trânsito na rua, você está atrasado para chegar num lugar, parece que é aí que você pega mais farol vermelho, mais gente devagar na sua frente, então isso vai gerando estresse. Todos nós temos estresse, desde a época que éramos homens da caverna. O estresse de conseguir caçar, o estresse de conseguir pescar, o estresse de conseguir ter uma noite de sono, sem aquela turbulência de um animal entrar na caverna. Então, desde sempre, desde que o ser humano é ser humano, ele sente estresse no cérebro. O que tem acontecido é que, face a essa loucura que a gente tem vivido na nossa vida, essa quantidade de estresse tem aumentado. E existem fases dentro do estresse. Então falar eu tô estressado é o que a gente mais escuta. Agora, quando a gente fala de uma síndrome de burnout, é algo mais sério. É algo que exige da gente muita atenção. E é exatamente isso que a gente vai estar conversando aqui hoje. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para vocês. Quais as profissões que vocês acham que, infelizmente, são mais vítimas da síndrome de burnout? Eu já vou adiantar para vocês que a nossa, aqui, que a gente está aqui no CIESP, a nossa está no ranking número 1. Professores, coordenadores e diretores são número 1 no ranking de síndrome de burnout. O que vem no número 2? Pessoas que cuidam de saúde, enfermeiros, médicos, terapeutas. E no 3, pessoas que cuidam de empresas, mais da área administrativa, mais da área contábil. Então, olha só, no ranking número 1, a gente está lá. E isso é muito preocupante. E a gente tem que entender o porquê que será que a síndrome de burnout acomete cada vez mais e mais professores. Porque nós, enquanto professores, lidamos com gente, E o simples fato de lidar com gente faz com que o nosso cérebro já crie
graus diferentes de estresse. E além disso, não é só o fato de lidar com gente. Nós, enquanto professores, temos aquela responsabilidade de ajudar o nosso aluno, de ajudar ao máximo aquela pessoa que está ali na nossa frente. E às vezes a gente não ajuda só o aluno, a gente acaba ajudando a família, a mãe, o pai, a avó, um jeitinho. Às vezes o professor vai além dos muros da escola, né? E acaba entrando, ainda mais agora nessa quarentena, a gente acaba entrando para valer mesmo dentro da casa dos nossos alunos. Então essa responsabilidade que a gente traz nos nossos ombros, né, de conseguir ajudar um aluno a aprender, de conseguir cativar o meu aluno, de conseguir entregar o melhor ali para o meu aluno, muitas vezes gera um estresse na gente. Quem é professor aqui sabe muito bem do que eu estou falando. A gente se culpa, a gente fica triste quando um aluno não aprende, quando um aluno está com uma dificuldade, e isso acaba gerando estresse no nosso cérebro. Por isso que, infelizmente, a síndrome de burnout atinge o ranking lá em cima, tá? Vamos lá. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que só situações ruins que causam estresse no nosso cérebro? O que vocês acham? Eu já vou adiantar aqui para vocês que não, né? Não são só situações ruins que causam estresse. Situações boas também nos deixam estressados. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Imaginem a seguinte situação. Vocês almejam demais conseguir dar aula numa escola. E de repente você recebe um telefonema, você recebe uma ligação de que você foi contratado para começar a dar aula naquela escola. Gente, aquilo vai te deixar numa ansiedade, aquilo vai te deixar num grau de estresse. Ué, mas não é bom? Você sonhou a vida inteira, você falou para a família toda que você queria trabalhar naquele lugar. É bom, mas vai deixar e vai despertar a produção de adrenalina e de cortisol no nosso cérebro, nos deixando estressados. Quando eu falo de estresse, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Imaginem que a gente sentou numa montanha-russa, então você sentou ali na montanha-russa, colocou a trava, colocou o cinto, e aí a montanha-russa começa, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para lá, para cá, para lá. O que isso vai despertar no seu cérebro? Medo. E aí o seu cérebro vai produzir muita adrenalina e muito cortisol. Para que ele vai produzir isso? Para te proteger, para te alertar que você está numa situação de perigo e que algo pode acontecer com você. Então o nosso cérebro, ele fica passando que nem um radar assim, ó, tentando captar o que pode colocar a nossa vida em perigo. Quando a gente está numa montanha-russa e tem esse aumento de adrenalina e de cortisol, a gente não vai morrer. Só que o cérebro produziu para te alertar e para te deixar num grau de segurança muito grande. E não usando isso, isso é transformado em célula de ansiedade. Então, toda vez que a gente fica estressado, toda vez que a gente fica ansioso, a gente tem esse aumento de produção de adrenalina, de cortisol, que como a gente não usa, esse excesso acaba virando ansiedade. E ansiedade é muito ruim no cérebro, porque deixa o nosso cérebro por demais de estressado. Vocês já tiveram a seguinte situação de estar andando na rua e dar um trupicão? Parece que você vai cair, você até vai com a mão para tentar parar em algum lugar. Nesse momento em que o corpo sente que você vai cair, ele produz adrenalina e cortisol. Só que a gente não caiu, foi só um trupicão. E o que o cérebro vai fazer com aquela quantidade grande que foi produzida? Virar ansiedade, que vira estresse no nosso cérebro. Então, toda vez que a gente está estressado, na bem da verdade, o nosso cérebro está tentando nos proteger, só que ele erra na medida ali da proteção e acaba produzindo muita adrenalina e muito cortisol. Então, voltando naquilo que a gente estava conversando, não são só situações ruins que nos deixam estressados. Situações positivas também nos deixam estressados, né? Por exemplo, o emprego que eu falei para vocês. Quem aqui é mãe
e já teve que ir até a maternidade para ter o nenê, sabe que a gente fica estressado. Ah, mas não é um estresse ruim? Claro que não, é um estresse bom, mas deixa o nosso cérebro ansioso, deixa o nosso cérebro estressado. Você, por exemplo, vai casar. Meu Deus do céu, você planeja a flor, você planeja a aliança, você planeja os pajens que vão entrar ali na igreja, os padrinhos. No dia do casamento, te dá uma baita de uma ansiedade para ver se tudo vai dar certo, se tá tudo ok, se não vai sair nada do controle, e isso é estresse. Então, a primeira coisa que a gente tem que conversar, existe o estresse que é bom, movido por situações boas, mas existe o estresse que é movido por situações não tão boas. E é exatamente nisso que a gente vai entrar agora e começar o nosso bate-papo. Nós temos no nosso cérebro 2 tipos de estresse. Guardem essa informação para a vida de vocês. O primeiro tipo de estresse é chamado de estresse crônico. Ele é suave e ele é constante. Hoje, provavelmente hoje, você já sentiu esse estresse. Na hora que o despertador tocou, na hora que você teve que atender alguma mãe de aluno, na hora que seu filho estava falando demais, você tinha que fazer outras coisas, na hora que o almoço estava atrasado para você fazer as coisas que você tinha que fazer à tarde. Esse estresse são fatos do cotidiano. Eu sinto, você sente, todos nós sentimos. Vocês podem me perguntar, criança sente estresse? Sente, claro que sente. Ela tá lá brincando com o brinquedinho dela, vem um amiguinho e pega aquele brinquedinho. Vai dar um baita de um estresse dela, né? Então o primeiro tipo de estresse é o crônico. Todos nós sentimos durante o dia. Você vai tomar banho, você liga lá, hoje que tá friozinho aqui em São Paulo, você liga, o chuveiro não esquenta, não tá tão quente, aquilo te deixa estressado. Tem como viver sem esse estresse, Thaís? Não, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. O segundo tipo de estresse que é o problema. O segundo tipo de estresse, ele é chamado de estresse agudo. Ele é muito rápido, ele é muito curto, mas ele causa traumas. Eu vou contar para vocês uma história de uma amiga minha, para vocês entenderem o que é esse estresse agudo. A minha amiga trabalhava naquela loja Fast, que vende eletrodomésticos, computadores. Ela trabalhava numa loja Fast dentro de um shopping aqui no ABC. E na loja Fast, diz a lenda que se por 3 meses você não cumprir a meta, né, que é exigida por eles, eles demitem. Não sei se é verdade, tá? Tô só contando para vocês entenderem o enredo. E ela estava em outubro, ela não tinha batido a meta dela. Em novembro, ela não bateu a meta dela. E ela tinha acabado de casar e estava grávida. Então aquilo já foi dando um estresse muito grande para ela, porque afinal ela teria apenas dezembro para bater a meta dela. Bom, mês de dezembro chegou, ela estava até que animada, porque dezembro é um mês que vende mais, né? Por conta de Natal, por conta das festas de final de ano, as pessoas acabam gastando mais e comprando mais. Então ela estava ali super na expectativa de conseguir vender e cumprir a meta dela. Na loja Fast, funciona mais ou menos assim. Quando alguém entra na loja, existe uma sequência. Os vendedores não vão todos juntos. Primeiro vou eu, depois vai a fulana, depois vai o ciclano. Tem uma ordem para que eles se respeitam ali de atendimento. E era a vez dela tá indo. Aí, ela viu que entrou um senhorzinho na loja, bem simples, bem simples. E no que ela estava indo para atender esse senhor, o gerente da loja chamou ela e falou: vou te pedir um favor, troca a programação que está passando nessas televisões. Era de tarde e estava passando um filme na sessão da tarde, naquelas TVs que ficam todas ali espalhadas na festa. Estava passando um filme que não estava muito legal, estava com umas cenas meio picantes, e o gerente pediu para ela mudar. Ela falou que ela olhou para o senhorzinho, olhou para o gerente e pensou: olha o preconceito. Eu acho que ele não vai comprar nada muito assim, eu vou mudar a televisão.
E foi. E a outra pessoa, a outra amiga dela, foi e atendeu essa senhora. A hora que ela foi guardar os controles das televisões na gaveta da escrivaninha, ali do Fest, e ela viu a moça atendendo o senhor e fazendo a nota fiscal final, e bateu o olho no valor da nota fiscal, o valor da nota fiscal deu R$142 mil. R$1.000. Ele ia pagar à vista no débito. A hora que ela olhou aquilo no computador, ela falou que ficou tudo preto, tudo preto. Ela pegou pelo cabelo a amiga dela, jogou no chão, bateu, abriu os braços e saiu gritando. Em tudo que o braço dela alcançasse, ela jogou pro chão. O que foi isso? Uma síndrome de burnout. Foi rápido, né? Não durou mais do que 2, 3 minutos, mas causou traumas e um prejuízo gigantesco. Isso é a síndrome de burnout. Você nunca acorda e fala, hoje eu vou causar, hoje eu vou bater em alguém, hoje eu vou pôr para quebrar onde eu trabalho. Não, a gente acorda na paz. Só que muitas vezes a gente não percebe que já está no limite. E a hora que cai aquela gotinha no copo d'água e transborda, a gente surta. A síndrome de burnout nada mais é do que no final, né, na hora que a gente percebe que está com essa síndrome, um surto muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, a gente pode diferenciar esses dois tipos de estresse que eu falei para vocês, entre o estresse crônico e o estresse agudo, como o cupim e a formiga. Imagina que se nessa escrivaninha que eu estou fazendo a live tiver cupim, eu não vou ver, eu não fico vendo o cupim, não dá para ver. Agora, a formiga eu vejo. A formiga é o estresse crônico, é aquele estresse que você sabe que você está estressado. O cupim você não vê. E aí, a hora que você apoia o braço assim, estoura, cai a escrivaninha, cai você, esse é o burnout. A gente não percebe que vai explodir. E, bem da verdade, você explode. E isso causa traumas emocionais, pode causar traumas físicos muito perigosos. É por isso que a gente está aqui, para conversar. No nosso curso de pós-graduação, deixa eu já até aproveitar e falar com vocês. A gente tem uma turma começando dia 25 agora, de julho. É uma vez por mês e é um curso incrível de pós-graduação em neurociência. A gente vai fazer no CIESP. Por conta da pandemia, a gente está começando ele online, mas lá na frente, para que tudo normatizar, a gente volta para o presencial uma vez por mês. E é muito legal. E um dos módulos que a gente tem é exatamente um módulo de equilíbrio emocional, de travas emocionais, em que a gente ensina as pessoas a se travarem, a se blindarem emocionalmente e não deixar ter uma explosão gigantesca como essa. Quem depois quiser informação do curso, é só entrar em contato direto com o CIESP ou pode me chamar no meu Insta, @Thaís com TH Neurociência, que eu passo todas as informações para vocês. Vai ser um prazer gigantesco ter vocês com a gente. Respondendo aqui, ó, essa síndrome pode ocorrer em crianças? Sim, infelizmente pode ocorrer em crianças, tá? Ela não tem idade e é uma sobrecarga que acontece. Querem um exemplo? Fala pra mim, deixa eu pegar aqui, quanto que pesa essa caneta? Ela pesa muito? Não pesa nada, né, gente? É bem tranquilo de segurar essa caneta, certo? Errado. Depende do tempo que eu estou segurando essa caneta. Se eu segurar essa caneta das 7 da manhã até as 7 da noite, vai chegar uma hora que vai começar a doer tudo, vai chegar uma hora que eu vou ter que segurar com as duas mãos, vai chegar uma hora que essa dor vai subir. Depende do tempo em que a gente segura as coisas. E isso serve para o nosso emocional também. Às vezes uma coisa é desse tamanhozinho, mas depende do tempo que a gente segura aquela informação, aquilo começa a pesar demais. E aí a hora que a gente explode, quando a gente tem uma síndrome de burnout, as pessoas criticam. Imagina que você explodiu por conta disso, que bobeira, por que você foi fazer isso? O que elas não sabem é que a gente estava segurando essa caneta há muito tempo. Bom, existem 3
fases do estresse. O síndrome de burnout que a gente está conversando aqui é a terceira. A gente vai começar pela primeira até chegar na terceira, certo? A primeira fase do estresse é o estresse normal, é chamada de alerta. O que é essa fase do estresse? É quando eu tenho o primeiro contato com aquilo que está me estressando. Por exemplo, domingo à noite, eu tenho um domingo maravilhoso, eu acordei mais tarde, eu acordei, tinha uma cesta de café da manhã na minha cama, depois tinha pétalas de rosa até eu ir pro banheiro, cheguei para tomar banho, meu marido tinha preparado a surpresa de colocar velas acesas, ó que beleza! Depois a gente foi almoçar num restaurante maravilhoso, passei a tarde assistindo a minha série preferida. À noite, a hora que eu sento para assistir um pouco mais de televisão, eu escuto a musiquinha do Fantástico. Aquilo faz no meu cérebro. Indica que meu dia está acabando e que vai começar a semana. Vamos dizer que o que me deixa estressado é o meu trabalho. Ou é um aluno, ou é a coordenadora, ou é a diretora, ou é uma mãe de aluno. Vamos dizer que é alguém que me deixa estressado. E eu sei que na segunda-feira eu vou ter contato com aquela pessoa. A hora que eu escuto a musiquinha do Fantástico, o meu cérebro já começa a produzir adrenalina, cortisol para me proteger daquela situação e explode essa fase de alerta. Essa fase de alerta, ela costuma ter alguns sintomas. Eu vou falar para vocês alguns deles. Se vocês tiverem 6 deles, tá? Eu vou ler 14. Se vocês tiverem 6 deles por mais de 15 dias, não precisa ter todo dia, mas se vocês tiverem 3 vezes por semana, durante 2 semanas, vocês estão nessa fase inicial chamada alerta, tá bom? Vamos lá. Primeiros sintomas: mãos e pés frios. Você sente que a mão tá gelada e que o pé tá gelado, né? Você fala, que estranho, eu não tô com frio, mas você sente a mão gelada. Você vai dar a mão para alguém, sua mão tá fria, tá gelada. Segundo sintomas é boca seca. Você sente uma secura que você pensa, será que eu tô resfriado? Será que eu tô gripado? O que será que tá acontecendo comigo para eu estar assim, né? Dor de estômago. Tudo que você come, você sente uma leve dorzinha e demora para fazer a digestão. Você fica sentindo aquilo que você comeu revirar para um lado, revirar para o outro, e você fala, caramba, o que é isso? Outro sintoma, o aumento do suor. Você sente que você começa a transpirar muito mais. Começa até a marcar embaixo do braço, as costas. Você fala, meu Deus, eu não sou de suar tanto. Mas você sente que em determinadas situações, principalmente quando você tem que encontrar com aquilo que está te deixando estressado, você começa a suar mais. Outro sintoma é tensão e dor muscular, principalmente aqui, né, na região da ATM e nos ombros. Você tenta fazer assim, ó, com o pescoço nem vira, de tão duro que tá. Então, se você passar a mão em volta do seu pescoço e dos ombros, você sente até que nem uns nódulos, umas bolinhas assim, que fazem com que você fique tenso. A gente não percebe, mas a gente tensiona muito, muito, muito. Aperto da mandíbula, a gente não percebe, mas você trava aqui para falar. Te dá dor de cabeça, e você pode até ficar mordendo caneta, roendo as unhas, né? Então, aperto de mandíbula, ranger os dentes, às vezes até dormindo. A pessoa que dorme com você fala, meu Deus, você fica ali com o dente a noite inteira. Outro sintoma é diarreia. Você come, aquilo dá um desconforto, você tem que correr no banheiro. Mas passa rápido, tá? Outro sintoma dessa fase, insônia. Você deita para dormir e não dorme. E aí eu vou falar uma coisa importante aqui com vocês. Quando a gente está cansado fisicamente, vamos pensar, por exemplo, que a gente carregou, sei lá, tijolo o dia inteiro. Aquilo vai cansar o nosso físico. A gente vai chegar em casa, né? A gente vai tomar um banho, a gente vai jantar e a gente vai dormir.
porque está cansado físico, é o corpo que está cansado. Agora, quando é um cansaço mental, quando é um cansaço da mente, aí, gente, você não consegue nem dormir. Porque a hora que você deita para dormir, seu cérebro fica, ó, tem que fazer aquilo, hein? Ó, você não fez aquilo lá ainda. Ó, não vai... E aí, gente, você não consegue nem induzir o sono de tanto estresse e ansiedade que fica ali no seu cérebro. Outro sintoma dessa fase é taquicardia. Você percebe que o seu coração, de vez em quando, dá umas batidas mais fortes, dá uma acelerada maior, tá? Respiração ofegante. Para qualquer coisinha que você faz, você começa a ficar... Parece que tá com asma, né? Você fala, mas eu nem andei. Aí a gente começa a falar, acho que eu preciso ir numa academia, acho que eu tô fora de forma. Não, você tá estressado. E qualquer coisinha tá dando um acúmulo muito grande de gasto de energia e tá alterando a sua respiração. Hipertensão súbita e passageira. Você percebe que dá uma tontura, te dá um pouco de dor na nuca, mas passa, não precisa nem tomar remédio. Passa sozinho, mas de vez em quando você sente isso. Nessa fase, começa a mudar um pouco o nosso apetite. Um pouco. A gente começa a ou comer mais do que a gente come, ou comer menos. Você começa a falar, não quero comer, eu tô sem fome. As pessoas falam, você não vem almoçar hoje? Você fala, tô sem fome. Quando a gente está estressado, a parte de alimentação, o nosso cérebro joga sempre para os extremos. Ou come muito, ou vai parando de comer. Outro sintoma dessa fase é a agitação. Você começa a fazer uma coisa aqui, aí você para, você vai fazer outra lá, aí você para, você vai fazer outra lá. A hora que você vê, você não terminou de fazer nada. E o tempo que você vai perder para voltar e começar, porque vai ter que começar do zero, a refazer todas as atividades que você foi deixando, é enorme. E essa agitação, ela pode ser mental também. Por exemplo, você senta para assistir um Netflix. E aí você está ali tentando entender o filme e sua mente está pensando no relatório que você tem que entregar, na aula que você tem que preparar, no que a sua coordenadora ou a diretora pediu, nossa senhora, na roupa que você não pôs para lavar, e aí você não presta nem atenção no filme, não consegue rebaixar e descansar e fica com essa agitação. E o último sintoma que a gente tem nessa fase é o entusiasmo súbito. Você falou o ano inteiro do Coringa. E aí o Coringa vai pro cinema. Aí todo mundo que trabalha com você fala, nossa, o Coringa tá no cinema, vamos sábado assistir? Você fala, vamos, claro que vamos. Chega no sábado, você tá deitado, debaixo do cobertor, pensando em qual desculpa que você vai inventar, porque você não vai querer sair dali, você não quer nem ver gente. Você começa nessa fase a desenvolver uma coisa, isso não existe, tá? Esse termo fui eu que inventei para brincar com os meus pacientes. A gente começa a desenvolver gentifobia. Você fica com medo de ter que ir no supermercado e encontrar alguém e ter que conversar com essa pessoa. Você fala, misericórdia, eu não quero encontrar ninguém, eu não quero ver ninguém. O telefone toca e alguém tentando te ligar, tentando falar com você, aquilo faz com que esses sintomas apareçam. Te dá suador, te dá falta de ar, te dá aquele desespero, aquela sensação de agonia, porque você começa a ficar muito agitado ali nessa questão, tá? E aí, vocês têm mais do que 6 sintomas ou 6 desses sintomas de 3 vezes por semana durante 2 semanas aí? Se vocês tiverem, vocês estão nessa fase. Essa fase, ela ainda é considerada relativamente normal dentro do estresse. A gente pode passar por períodos de fases da nossa vida profissional, pessoal, em que a gente entra nessa fase de alerta, tá? Agora, a gente vai dar uma olhadinha na segunda fase. A segunda fase, ela é chamada de resistência. O que é essa fase de resistência? Vamos voltar lá para o Fantástico. Então eu tive o meu domingo incrível, maravilhoso, perfeito. Aí eu sentei, escutei a música do Fantástico e entrei naquele desespero que vai começar a semana e que eu vou encontrar com essa pessoa ou com essa situação que me deixa estressado.
E aí eu tento entrar em resistência comigo mesmo. Eu penso assim, Thaís, você precisa ir porque você precisa do dinheiro. Você precisa do dinheiro para colocar em casa, para comprar comida, para comprar o tênis que você quer, para levar seus filhos passearem. Você vai ter que enfrentar isso porque você precisa do dinheiro. Ou então a gente, sabe o que a gente faz nessa fase da resistência? A gente pega o calendário e a agenda e começa a contar igual criança quantos dias faltam para as férias. Ou quantos dias faltam para o próximo feriado. Porque a gente vai tentar negociar com o nosso cérebro, aguenta aí, aguenta firme, porque logo vem o feriado, logo vem as suas férias. A gente entra na negociação com a gente mesmo. Então você pensa, olha, aquela bolsa que você quer, aquela viagem que você quer fazer, você vai ter que aguentar. Vira que nem um mantra nosso, aguenta, 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 porque tá chegando um feriado, tá chegando as férias. Então nessa fase já é a segunda, é a hora que a gente já sabe que a gente tem estresse, tá? Não é novidade saber que a gente tem estresse, a gente já sabe, porém a gente ainda tenta resistir, a gente tenta negociar. Nessa fase, também se vocês tiverem 6 dos sintomas que eu vou falar para vocês, 3 vezes por semana no mínimo, durante 15 dias, vocês estão na fase 2, certo? Fiquem calmos, viu gente, que para tudo tem jeito se vocês estiverem. Vamos lá. Primeiro sintoma da fase 2, da fase de resistência. Problemas com a memória. Você chega na cozinha e fala, o que eu vim fazer aqui? Aí você volta para a sala, aí você lembra, você volta. Chave do carro. Perde a chave do carro. Vai no shopping, vai no supermercado, cadê o carro? Não lembra onde parou no estacionamento. Fica rodando, pensando, meu Deus, será que roubaram? Entra no andar errado, nem lembra qual andar você parou do shopping. Alguém pede para você dar um recado. Avisa, pelo amor de Deus, não esquece de avisar, hein? Principalmente a gente que trabalha em escola, não esquece de avisar que a Maria vai de perua hoje. Se a gente não anota, aquilo evapora do nosso cérebro. A gente esquece. A máscara, né? Estamos colocando aqui a máscara, cadê? E às vezes está com a máscara pendurada na orelha, às vezes está com o óculos na cabeça, né? E aí a gente acaba esquecendo sempre de todas essas situações. Então já é um indicativo. As pessoas, quando começam a esquecer com muita frequência, muitas delas ficam com medo do mal de Alzheimer. Mas às vezes não é não, gente. Às vezes é só um cérebro muito estressado, muito cansado, que está precisando de descanso. Segundo sintoma dessa segunda fase é um mal-estar generalizado. Parece que você está com virose, parece que você está com infecção, você sente, parece que o corpo quente, aquela dor no corpo, que parece gripe, sabe? Aí você vai no médico, não tem nada no exame, ele fala, você está com virose. E às vezes não é virose, às vezes é um baita do estresse que você está. Terceiro sintoma é formigamento nas extremidades. Você começa a sentir a ponta dos dedos, as pernas. Você acabou de cruzar a perna, você já sente a perna adormecer. E às vezes o formigamento pode acontecer no rosto, principalmente em volta da boca. Outro sintoma é a sensação de desgaste físico constante. Parece que você tomou uma surra. Você acorda mais cansado do que você foi dormir. Acorda meio-dia no domingo e acorda cansado. E você pensa, não é possível, gente, acho que eu estou doente. Não, você está estressado. Ele dá essa sensação. O que mais gasta energia no nosso cérebro é o estresse, é a ansiedade. Mas gasta muita energia, gente. Vocês não queiram fazer ideia do quanto que causa de cansaço. Mais uma sensação. A gente começa a sentir a mudança do apetite para valer. Então você começa a perceber que ou os botões da calça já estão fazendo distanciamento social, né? Já não fecha mais, já não vem um pertinho do outro. Ou você começa a perceber que você está emagrecendo. Você coloca uma calça, ela está mais larga, você começa a perceber no rosto que está mais fino. Aqui já começa a agravar um pouquinho mais do que era na outra fase. Aparecimento de problemas dermatológicos. Você vai tomar banho, a hora que você tira a roupa, você começa a ver manchas pretas, como se você tivesse batido. Aí você olha e você fala, ué, eu não bati em lugar nenhum, não bateu.
é mancha de estresse. E quem tem predisposição para ter vitiligo é um perigo, porque é aí, né, se a gente não equilibra o nosso emocional, é aí que o negócio começa a desandar. Outra questão muito importante é o aumento da pressão arterial. E aí ela não está desaparecendo, ela não está voltando ao normal. Você percebe que ela demora mais. Você percebe que existe a necessidade de marcar um médico, de fazer um check-upzinho aí. Cansaço constante. Alguém te liga todo animado. Olha, vai ter a inauguração daquela loja que você falou. Vamos? Não, não vamos. Não aguento. Não. Você lava a louça, você senta no sofá e fica. Aí você fala, tem que pôr a roupa pra lavar. Aí você levanta, você põe a roupa pra lavar, você senta mais um pouco. E é um cansaço mesmo. Outro sintoma, gastrite prolongada. Já não é mais uma dorzinha de estômago. Você come, você sente refluxo, você sente aquilo voltar. Se você janta perto da hora que você vai dormir, a hora que você deita, você sente o refluxo daquilo que você jantou. Então é muito perigoso. Você começa a sentir enjoo, dor de estômago mesmo, né? Tontura. Você está sentado e aí você vai levantar, você sente que dá uma rodada. Depois passa, mas você sente de vez em quando que a vista dá uma escurecida, que você sente um pouco de tontura. Outro sintoma, sensibilidade emotiva. Assiste uma propaganda na televisão e chora. Alguém te manda uma mensagem de WhatsApp, nossa, você chora, você compartilha com todo mundo, porque aquilo mexeu muito com você. Obsessão com um agente estressor. Vamos dizer que no meu trabalho existe uma pessoa que me irrita. Deixa eu pensar num nome, sei lá, Ana. Tem uma pessoa que me irrita que chama Ana. Mentira, tá, gente? Só uma brincadeirinha. E aí, o que acontece? Quando a Ana... Eu chego na segunda-feira, eu tô na minha mesa, quietinha, fazendo as minhas coisas. Quando a Ana entra na sala dos professores, e a Ana fala, bom dia, eu penso, olha que falsa. Fica falando mal de mim e ainda entra e fala bom dia. Se eu tô na sala dos professores, ali na minha mesa, e a Ana entra e não dá bom dia, eu falo, olha que mal educada. Ela entrou e ela não teve a capacidade de me dar bom dia. Ou seja, qualquer coisa que a Ana fizer vai me irritar muito. Eu começo a ter obsessão por ela. E aí, o que acontece? Eu viro pra Carol, que tá do meu lado, e falo, Carol, você viu o que a Ana fez comigo? Aí a Carol fala, Thaís, a Ana é assim com todo mundo, não é com você, não esquenta a cabeça, esse é o jeitão da Ana. E eu falo, não, a Ana é assim comigo, ela faz isso pra me irritar, ela faz isso de propósito, isso já é obsessão. Outro sintoma dessa segunda fase, irritabilidade. A pessoa chega e fala, bom dia, você fala, bom dia pra quê? Por que você tá me dando bom dia, ainda mais no meio de uma quarentena? A pessoa fica extremamente irritada. Quem que pôs esse copo aqui? O lugar do copo não é aqui, o lugar do copo é ali. Qualquer coisinha desse tamanho desestabiliza absurdamente a pessoa. E mais um sintoma dessa fase é o desejo sexual diminuído. Bom, se vocês têm 6 sintomas, mais ou menos na frequência de 3 vezes por semana, por 2 semanas, vocês estão na fase 2. A fase 2 já é uma fase que exige a atenção, porque a gente consegue perceber logo de cara e todos esses sintomas. Agora a gente vai conversar da fase 3. A fase 3 é chamada de exaustão ou síndrome de burnout, o tema da nossa live de hoje. A fase 3 é muito perigosa. A fase 3 de coração, a gente tem que se cuidar para não deixar chegar nessa fase, porque ela derruba tanto o nosso físico quanto o nosso emocional. Quando eu falo do curso de pós-graduação, um dos motivos pelo qual eu me encantei por neurociência foi que a neurociência, antes dela te ajudar a cuidar do outro, né, porque o curso de neurociência da pós, ele é clínico também, né, a gente habilita a clinicar. Antes de te ajudar a cuidar do outro, te ajuda a cuidar de você.
Porque não adianta a gente querer ajudar uma outra pessoa se a gente não está bem. É a história da máscara de oxigênio dentro de um avião. Primeiro a gente põe na gente, para depois a gente colocar nas outras pessoas. Então a neurociência, eu sou encantada por ela, porque ela faz com que a gente se blinde primeiro, para que depois que a gente está forte, a gente ajude a salvar o mundo. Então vamos lá para essa terceira fase, que é a mais perigosa. Essa fase são 19 sintomas. Se vocês têm 6 desses sintomas, vocês têm que tomar muito cuidado, tá bom? Primeiro sintoma, diarreia frequente. Parece pato, sabe? Comeu, tem que correr pro banheiro. Vira um perigo. Então, não é de vez em quando que te dá diarreia. Você percebe que você tá ali e você não tá comendo nada de diferente, mas você tá com diarreia. Segundo sintoma, dificuldades sexuais. Não é que você não inventa uma desculpa ou outra. Não, o negócio não acontece, gente. Não dá para acontecer. Você começa a não ter cabeça e as relações sexuais ficam extremamente comprometidas. Outro sintoma, insônia. Não dorme. E se dorme, daquele cansaço que vem, tem pesadelo, tem aquele sono picado, tem aquele sono agitado, que a hora que você acorda, você está mais cansado ainda, tá bom? Tiques nervosos. Eu vi que alguém, durante o nosso bate-papo, colocou de tiques nervosos. É nessa fase, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a pessoa começa a ficar com tiques nervosos, aí, gente, tem que tomar muito cuidado, porque o estresse já travou áreas cognitivas importantes, tá? E esses tiques nervosos, eles envolvem o toque também. A pessoa começa, por estresse, a desenvolver toque de lavar as mãos, muitas vezes. Acabou de lavar, lava de novo, lava de novo, lava de novo. Agora a gente está com um novo toque, que é o toque do álcool gel. Tem gente que está comprando roupa que tem suporte para pôr o álcool gel ali, porque tá com o álcool gel o tempo todo. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não desenvolver o toque de ver se a porta está fechada. Aí levanta 1000 vezes para ver se tá. Se ligou o alarme, se desligou o ferro. Então é muito perigoso. Hipertensão arterial confirmada. Aqui você já sentiu que não estava legal, passou no médico e ele diagnosticou. Você está tomando até remédio para pressão já. Mudança extrema do apetite. Aqui ou você para de comer mesmo, come forçado e ainda passa mal, ou come tudo. Você vai no mercado, dali 2 dias não tem nada mais em casa, tem que ir de novo ali no mercado. Taquicardia, né? Então, o coração está acelerado, alguém tocou o telefone, o coração já acelera, já te dá aquele suador, já te dá ânsia de vômito, já te dá tontura, já te dá todos esses sintomas. Úlcera, né? A gastrite, aquela dorzinha já evoluiu para um problema mais sério e você já tem até que comer uma dieta, algo melhor. Impossibilidade de trabalhar. Gente, quem que trabalha com todos esses sintomas? Pesadelos, apatia. As pessoas começam a achar que quem está nessa fase está com depressão. Porque está todo mundo feliz, está todo mundo contente num churrasco, num casamento, num aniversário. A pessoa vira e fala, vamos embora, quero ficar quietinho, quero... E mesmo em casa, não conversa muito, se resguarda mais. Irritabilidade, né, num grau maior. Angústia, aquela sensação de que algo ruim vai acontecer. Aquela sensação de que alguém vai morrer, de que algum acidente vai acontecer, principalmente ao entardecer. Durante o dia até que vai, mas no final do dia fica muito complicado. Hipersensibilidade emotiva, hiper, e perda do senso de humor. A pessoa começa a ficar quieta, não acha graça mais em nada, até nos hobbies, até em tudo o que ela mais gostava de fazer na vida dela, perde a graça. Então é um cuidado muito grande que a gente tem que ter nessa fase, tá? O porquê que a síndrome de burnout atinge mais os professores? Porque os professores, ele tem aquele poder mágico de ser idealista. A gente acredita, a gente é entusiasta. A síndrome de burnout nunca vai pegar um professor mole. Aquele professor que não faz nada de diferente, aquele professor que nunca dá uma aula legal, nunca.
A síndrome de burnout pega os melhores professores, porque são os mais entusiasmados, são aqueles cheios de ideia, e aí às vezes a dura realidade em que a gente é submetido, né? A gente trabalha antes preparando a aula, durante dando a aula e depois corrigindo, revisando a aula que a gente deu, né? Então é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. Às vezes o excesso de ruído, é uma profissão que a gente escuta muito ruído. Eles chamam a gente o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e aí a gente entra naquela vida pessoal versus a nossa vida profissional. Aquela culpa de, às vezes, quem tem filho em casa, chega em casa e não tem nem paciência para o filho. E isso acaba deixando a gente triste, acaba deixando a gente com aquela sensação de culpa. Poxa, eu tenho paciência com os outros e não tenho paciência comigo, né? Pode sim. Um chefe pode causar a síndrome. Isso é chamado, na verdade, de liderança tóxica. A gente pode até uma hora fazer uma live, eu converso com a Regina, que está aqui. Oi, Regina. A gente pode fazer uma live aqui no CESP sobre liderança tóxica. O que é, né? As vertentes em que a gente pode, o que é uma boa liderança e o que é uma liderança tóxica, tá? Bom, vamos lá. Eu falei dos problemas, agora eu vou dar algumas soluções para vocês, tá bom? A primeira solução que eu trago é uma trava maravilhosa para que vocês usem na vida de vocês, em qualquer situação. Quando vocês sentirem que vocês estão muito estressados, muito, com aquele cansaço mental a ponto de explodir, né? A ponto de jogar tudo pro alto, a ponto de quebrar um guarda-roupa, quebrar a casa. Outros dias eu atendi no meu consultório uma moça que ela quebrou a cozinha dela, ela quebrou tudo. Ela derrubou a geladeira no chão, ela tirou o fogão, ela arrancou tudo, ela derrubou tudo, ela quebrou o micro-ondas. Ela conta que ela dava voadora nos armários da cozinha, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Quando vocês perceberem que vocês estão estressados, vai a primeira dica para vocês. Vocês vão fazer contagem regressiva de 1 minuto até 0, olhando para cima. Mas ó, peraí. Vocês vão fazer isso trancados num banheiro. Porque se você ficar olhando para cima, na frente da pessoa que está te deixando estressado, vocês vão arrumar uma baita de uma confusão. Então vai num lugar em que vocês fiquem quietinhos, olha para cima e conta de 60 a 1. Quando a gente olha para cima, a gente não consegue nem chorar. Trava o nosso sistema emocional. O cérebro fica muito incomodado com essa questão, além do fato de ativar uma área do nosso cérebro chamada de ponto de Deus no cérebro, que reduz adrenalina, que reduz cortisol e aumenta a produção de ocitocina, tá? Então, se tranca ali 1 minuto só 1 minuto já está feita a trava cerebral. Olha para cima e vai, 59, 58, 57. Se você conseguir controlar a sua respiração, nossa, melhor ainda. No meu Insta, eu coloquei essa semana um videozinho que ajuda a controlar a respiração no estresse. Depois, se vocês quiserem, entram lá, que tá lá pra vocês. É super bacaninha e dura 1 minuto, dá certinho pra fazer essa trava no cérebro, tá? Então, a primeira dica é essa. A segunda dica é importantíssima. Tenha um caderno ou um bloquinho de anotações e uma caneta. Na hora que vocês vão dormir, a gente tem o péssimo hábito, e isso eu me incluo, tá? De ficar pensando no que a gente tem que fazer no dia seguinte. E aí, se eu tiver que fazer alguma coisa que mexe com o meu estresse, o meu cérebro vai adrenalina e cortisol, vai me deixar ansioso, vai me deixar estressado. E aí, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir dormir. Então, a dica que eu vou dar para vocês é: peguem esse caderno ou esse bloquinho, tá? E anotem à mão. Tem que ser à mão? Tem, eu já vou explicar o porquê. Anotem à mão tudo o que vocês têm que fazer. À mão, tá? Por quê? Porque uma vez que anotou à mão, o nosso cérebro identifica que aquela informação está salva, que você está no cognitivo consciente da sua mente. Então, que você sabe da responsabilidade que você tem que fazer. Então, anote
à mão. Sempre à mão. Ah, Thaís, eu não posso anotar na agenda do celular? Não, se estiver te deixando ansioso, se estiver te deixando estressado, vai ter que ser à mão, tá bom? Ó, o meu Insta é esse que o pessoal tá colocando, @ThaísNeurociência, tá bom? Esse é um prazer ver vocês por lá. A terceira dica que eu trago para vocês é: controle a respiração por 1 minuto. A respiração da gente é o que faz aumentar os batimentos cardíacos, a nossa circulação, e muitas vezes a gente não percebe que a nossa respiração mudou. A gente nem sabe, na bem da verdade, como a gente respira, né? Isso é tão inato que a gente nem sabe, nem tem essa percepção. Então, controlem a respiração de vocês. Tem um aplicativo que é chamado de Bicalme. Ele é gratuito, tem para Android e tem para iOS. E ele traz um monte de imagens bacanas para que vocês consigam reorganizar e travar o cérebro de vocês, não deixando ir para uma ansiedade e chegar num burnout. Tá? Quarta dica que eu vou trazer para vocês é: relaxe os músculos. Se tiver alguém que você possa pedir uma massagem, beleza, já pede uma massagem. Agora, se não tiver, tentem relaxar tomando um banho. Uma dica que eu dou, que o nosso cérebro ama: você quer fazer massagem no cérebro, você faz isso. Você compra uma bacia e coloca água bem quentinha, morninha, né? Não fria e nem tão quente. E bolinha de gude, fubeca. E fica com o pé ali em cima. Gente, além de ser um baita relaxante para o corpo físico, é para nossa saúde mental. Mas eu trouxe aqui duas coisas bem legais para mostrar para vocês. Essa bolinha aqui, ela vende em um monte de loja de R$1,99, vende pela internet, vende na 25 de março. É chamado de bola para redução de estresse. Você aperta ela, ó. Não sei se dá para vocês escutarem um barulhinho que ela faz. Isso é altamente desestressante. 5 vezes que você apertar essa bolinha, você já reduziu a área de estresse, já travou a área de ralo mental e de estresse no seu cérebro. Quem não tem a bolinha tem esse daqui, ó, que também vende na internet, é também redutor de estresse. Ó. Você aperta e sai. O nosso cérebro ama bola, viu, gente? O nosso cérebro ama bolinha. Então, quando a gente vê essa movimentação com bolinhas, tanto que os aplicativos são todos envolvendo imagens com bolas e com tudo mais. Isso também vai travar o nosso cérebro. Uma outra dica que eu trago para vocês é isso daqui, ó. Lâmpada de lava, né? Essa é pequenininha, mas eu tenho uma grande, eu não sei se eu consigo mostrar para vocês. Ó, eu tenho uma bem grandona aqui também. Essa lâmpada de lava, ela é muito legal. E, ó, ela acende, você pode deixar ela na cabeceira da sua cama, num lugar gostoso, num criado mudo, na sua mesa de trabalho. Para quem tem sala de aula, coloca na mesa, gente. Isso daqui vai acalmar e muito, até mesmo os alunos de vocês. E o legal da lâmpada de lava é que pela movimentação, ó, não sei se dá para ver, mas tem uns cristalzinhos, ó. Pela movimentação desses cristalzinhos e as cores, ela aumenta foco e aumenta a concentração no nosso cérebro. Então é bem bacana também. Outra dica que eu trago para vocês travarem síndrome de burnout é a leitura. Mas não adianta ler aquilo que está te estressando. Se o que está te estressando é um aluno seu que tem síndrome de Tourette, não adianta você comprar um livro de síndrome de Tourette e querer que o cérebro vá relaxar. Não vai. Então, leiam coisas diferentes. Escute música. E aí vem uma dica muito legal que eu gostaria de dar para vocês, que são as músicas 8D. A música 8D tem no YouTube, é só você colocar lá o cantor, o conjunto que você gosta. Colocar, por exemplo, eu gosto de rock. Então se eu colocar Bon Jovi 8D, vai vir um monte de música do Bon Jovi em 8D. Eu tenho que colocar o fone dos dois lados, tá? Por que dos dois lados eu tenho que pôr o fone de ouvido? Porque de um lado vai entrar 100 Hz de frequência. E do outro lado vai entrar 107 Hz. E aí o meu cérebro vai ficar sem entender o porquê que entrou de um lado uma coisa e de outro lado outra, e vai juntar as duas frequências e transformar numa nova realidade. Essa música 8D, vocês vão sentir como que
se o cérebro de vocês estivesse mexendo. É mágico, depois vocês me contem se vocês gostaram. Essa música 8D é incrível, 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 incrível e ajuda por demais a reduzir estresse, aumentar foco e concentração. Uma outra dica que eu trago para vocês é uma boa alimentação, principalmente alimentos ricos em triptofano. Eles ajudam muito a reduzir o estresse, a ansiedade no nosso cérebro e ajudam por demais a aumentar foco e concentração. Outra dica que eu trago para vocês é beber água, hidratar muito. A gente fala muito. Então, bebam muita água. Esse é o nosso melhor instrumento de trabalho. Então, ó, o pessoal já até buscou aí a bolinha. Eita, eu gosto assim, de gente que já... Coisa boa, isso mesmo. Tem no Mercado Livre. Essa daqui eu comprei pelo Mercado Livre. Tem pelo Mercado Livre, vocês vão adorar. Ah, antes de terminar a nossa live, ó, uma outra coisa bacana são esses cubos, em que você pode girar e travar as cores. Eles têm de diferentes formas. E esse daqui é um dos mais terapêuticos que a gente usa para reabilitação cognitiva de pessoas que tiveram uma síndrome de burnout. Esse daqui é um labirinto, né? Então a bolinha a gente tem que ajudar ela a percorrer e a sair no labirinto. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês com todas essas dicas. Para terminar aqui o nosso bate-papo, que voou essa 1 hora aqui com vocês, eu queria terminar com uma história que voou, né? Poxa vida, fico muito triste quando passa tão rápido assim. Uma história que eu contei ontem numa live que eu fiz e queria contar hoje para vocês que estão aqui me acompanhando. Às vezes na nossa vida, a gente tem aquela sensação de que nossa vida não vai para frente, a nossa vida não melhora, a nossa vida não deslancha. A gente olha para do vizinho e vê que o vizinho trocou de carro, a gente vê que o vizinho está viajando, a gente vê que o vizinho vai almoçar em restaurante bom e a gente está sempre aqui, está sempre parado. Então, uma dica que eu queria deixar para vocês é evita a comparação. O nosso cérebro sofre muito quando a gente compara, porque sempre vai ter, gente, alguém melhor do que a gente na vida e alguém pior do que a gente, né? Então, ó, a Regina está pedindo para eu falar da pós. A nossa pós começa agora dia 25. Vem fazer com a gente, vocês vão se encantar. É uma vez por mês, reconhecida, autorizada pelo MEC. É uma pós de neurociência clínica e educacional. Tem módulos como neuropsicomotricidade, anatomia para entender o funcionamento, neurociência forense, a gente vai entender por que um aluno mente, vai aprender a identificar mentira no rosto das pessoas. É uma pós mágica. Tem ecoterapia, musicoterapia, tem de tudo. Me ajudem, deixa eu ver o que mais. Tem neurociência da sociedade, síndromes da educação, para a gente entender todas as síndromes e todas as ferramentas da neurociência para ajustar ali. Para quem quiser informação, pode entrar em contato no CESP ou me chama no meu Insta, que eu também passo tudo. A gente começa dia 25 agora, uma vez por mês e é maravilhoso, é muito legal. É muito gostoso poder aprender a nos fortalecer e aí sim a gente fortalecer a todas as outras pessoas. E para terminar, eu queria contar uma história bem rapidinho. Deixa eu ver se dá tempo. Quantos minutos eu tenho? Eu tenho 1 minuto, gente. Então vou contar uma história bem rapidinha para vocês. A história de um rapaz que entrou no avião, um piloto, e entrou com o copiloto ali do lado. E na hora que ele decolou, eles começaram a escutar um barulho. O copiloto olhou e achou um rato roendo a lona do motor. E começou a gritar para o piloto descer o avião. E o piloto falou, não vou descer não. E continuou mais alto. E o copiloto gritando que o avião ia cair com o rato. De repente o barulho parou. E aí o piloto virou para o copiloto e falou, olha, sabe por que parou? Porque eu subi muito alto. E lá no alto o rato não consegue sobreviver a grandes altitudes. Então sempre que na vida de vocês tiver alguém tentando puxar o tapete e tudo mais, voem mais alto. Vocês têm essa capacidade de voar e de brilhar muito. Vai cair, gente!
Um beijo gigante para vocês, a minha gratidão por vocês estarem aqui comigo. Regina Ciesp, mais uma vez, muito obrigada, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.